Mais uma vez. Sejam bem-vindos todos os nossos seguidores. Hoje eu tenho o prazer de receber Guilherme Zafani, vereador por Várzea, eleito pela primeira vez em 2016 como o vereador mais jovem de Várzea com 21 anos, presidente da Câmara de Várzea Paulista, candidatou-se a vice-prefeito em Várzea em 2020, ficando em segundo lugar. Candidato a deputado estadual mais votado da cidade em 2022 e em 2024 foi reeleito como vereador de Várzea com 2.117 votos, sendo o vereador mais votado da história da cidade, correto? Correto. Bom, primeiramente é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, é uma honra receber uma autoridade. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, como que você acabou indo, né, nesse meio político, né? Contasse um pouquinho da sua história pra gente entender como que você veio parar aqui. Com certeza. Bom, primeiramente, boa noite, Dr. Milton. Obrigado, né, pelo convite, para que a gente pudesse estar aqui batendo esse papo, para que outras pessoas também possam conhecer um pouco da nossa história, da nossa trajetória. E realmente na política eu comecei muito cedo, né? Foi logo aos meus 21 anos, quando eu me candidatei pela primeira vez. É lógico que a minha família também, ela já vinha de um lado político, né? O meu pai, ele foi vereador por 4 vezes em Várzea Paulista, 2 vezes presidente da Câmara, e também 2 vezes ele se candidatou a prefeito na cidade, mas não obteve êxito de ganhar as eleições. E logo quando meu pai deixou a política, então eu decidi, né, que eu sempre gostei, entrar também na vida pública. E aí com 21 anos me candidatei, foi quando eu ganhei pela primeira vez, fui o vereador mais jovem da história a ganhar as eleições com 21 anos. E outro fato que ficou marcado foi que depois das nossas eleições, eu consegui também ser eleito o presidente da Câmara para o segundo biênio, né, de 2019 a 2020. Então isso foi muito importante, a gente trouxe uma gestão inovadora, né, com projetos novos também, e fizemos um bom mandato. Em 2020, né, como a gente fez um bom mandato, a gente acabou ficando aí cotado, né, para a vaga de vice-prefeito. E me candidatei como vice-prefeito, junto na chapa do Júnior Aprilante, isso tinha sido em 2020, e nós perdemos a eleição naquele ano, né, ficamos em segundo lugar. Então, fiquei 4 anos fora do mandato, né, de 2020 a 2024 ficamos fora. Em 2022, eu saio como candidato a deputado estadual e sou o mais votado também da cidade como candidato a deputado estadual. A gente sabe que para ganhar as eleições é difícil como deputado, às vezes exige muita estrutura e a gente não tinha isso, né? Foi mais realmente para se fortalecer. E conseguimos atingir o nosso objetivo, fui mais votado da cidade. E aí em 2024 venho como vereador e ganho as eleições, graças a Deus, como o mais votado aí da história da cidade, com 2.117 votos, né? Então só tenho que agradecer a Deus e agradecer também a toda a população que confia, que acredita no nosso trabalho. E Guilherme, você falando, né, com pouca idade, vamos dizer assim, Sim. Talvez acho que talvez não, né, o mais votado da história. Sim. E qual que foi o peso dessa responsabilidade? Como é que foi o seu dia a dia? Como é que foi a sua recepção ali na Câmara de Vereadores? Sim. Porque, né, chegar a um cargo público eletivo tão jovem, com uma expressão de votação como foi a sua nesse seu primeiro mandato, como é que foi lidar com isso? Como é que as pessoas te enxergavam? Como que elas te abordavam? Não, é verdade. Isso aí é interessante, porque logo quando eu ganhei as eleições com 21 anos, as pessoas falavam, e agora? Como que vai ser o mandato dele, né? Será que ele tem experiência? Será que ele vai fazer uma boa gestão mesmo? Todo mundo ficava com aquela dúvida, principalmente por eu ter sido eleito também presidente da Câmara para o segundo biênio, né? Porque a votação de presidência da Câmara em 2017 funcionava aquele modo que já votava as 2 presidências logo no dia 1º de janeiro. Então, eu com 21 anos participando daquela eleição de presidência, foi uma eleição acirrada, onde a gente ganhou com 6 votos a 5 contra, então foi bem acirrada a eleição, e sou eleito presidente do segundo biênio. Então,
vamos se dizer assim, os políticos mais experientes ficaram tudo meio cabreiro, né? Essa é a verdade. Mas a gente ganhou a eleição, mostramos que a gente era uma pessoa também capaz, né? Que acredito que não é a idade que te dá a capacidade, né? O que te dá a capacidade é você ter o estudo, você estudar para aquilo que você realmente quer fazer para a sua vida e dar o seu melhor, se dedicar para aquilo. Então, eu nasci e cresci na cidade de Várzea Paulista. Então, acho que a primeira coisa que um político tem que ter na sua cidade é amar a cidade que ele vive e querer sempre buscar o melhor para aquela população, para aquele desenvolvimento da cidade. Então, isso a gente tem. E a gente fez o trabalho sempre em cima disso, de amar a cidade, de amar a população e de querer ver o desenvolvimento a cada dia melhor. Então, a gente conseguiu surpreender muitas daquelas pessoas que duvidaram da nossa capacidade quando a gente ganhou com 21 anos e fizemos um bom mandato. Trazemos novidades para a Câmara, fizemos o Parlamento Jovem, trouxemos a Câmara Itinerante, onde a gente levava a sessão da Câmara para os bairros, para que a população pudesse realmente participar das sessões. Depois chegou a pandemia, que isso prejudicou muito, a gente teve que parar com essas sessões no bairro. Mas a gente fez realmente projetos de interesse público, onde a gente trazia a Câmara próxima da população, né? Eu acho que um movimento que talvez quem vive no meio político, alguns ainda não conseguiram enxergar esse movimento jovem. Porque se você olhar tanto na esfera federal, na esfera estadual e nas esferas municipais, há um grande número hoje de jovens. E é como você falou, a idade não é isso que vai dizer se você vai ser se você vai ter um bom mandato, se você vai realmente exercer ali aquele período eletivo de forma boa ou não, né? Hoje a grande diferença está de como o político está vendo o que o povo necessita, né? Sim. O que a comunidade, o que cada município, o estado vem necessitando. E se não houver essa visão, eu acho que a questão não é se é jovem ou talvez se é mais experiente, vamos dizer assim, sim, que vai continuar no mandato. Mas é como você exerce o mandato. Hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil a visibilidade do que está sendo feito. Verdade. E se o político não enxergar isso, cada vez mais... Ele fica para trás. Exatamente. Né? Aqueles... não sei se é o termo correto, mas... Vamos colocar um termo, talvez aqueles políticos mais experientes que estão há mais tempo nos mandatos, isso vai começar a haver uma inversão. Então eu acho que realmente, hoje, palavra-chave, eu acho que é o propósito. Sim. E as pessoas elas estão observando qual que é o propósito. Verdade. Não importa o que seja, se é um cargo eletivo, se é um servidor público, se é uma empresa com propósito, se é na vida privada, na vida pública, hoje o propósito importa muito, as pessoas estão olhando. Falando nesse tema, queria que você falasse um pouquinho do seu propósito, do seu mandato, quais são os projetos que você tem e o que você já tem conseguido e os resultados. Bom, o meu propósito, como eu já falei desde o início, é poder participar e contribuir com a cidade que eu amo e ver o desenvolvimento dela a cada dia. Várzea Paulista, isso aí tá no olho de todo mundo, né? Quem ir até a cidade vai ver isso, que ela melhorou muito. Várzea tem avançado e muito do que era no passado, né? Hoje, Várzea Paulista tem 120 mil habitantes, a cidade tem um orçamento ali em beira de 600 milhões ano, né? Uma cidade que tem bastante empresas, microempresas também, bastante emprego, uma cidade que vem se desenvolvendo, agora tem a construção do novo hospital, e eu sempre pautei o meu mandato, desde do meu primeiro mandato, em 2016, colocando a saúde como prioridade. Então eu busco sempre esse trabalho de realmente ir atrás de recursos, de poder ajudar a cidade a melhorar essa questão de saúde pública. Então agora com essa construção do novo hospital na nossa cidade, acredito que vai ser um grande avanço para a Várzea Paulista e para a região também, porque vai ser um hospital ali de 7.500 metros quadrados de construção. Uhum. Então ele funcionando, a gente também tira um pouco da quantidade de pessoas que às vezes utilizam São Vicente em Jundiaí, né? Então é um hospital que vai ter maternidade, que vai ter pequenas e médias cirurgias, um hospital que vai ter médicos especializados e que está previsto aí para
começar mesmo o funcionamento o ano que vem, né? Não sei a data correta do ano que vem, mas é essa a previsão. Então, eu fico feliz de ter o meu mandato agora como vereador para poder contribuir com esse avanço que Várzea está tendo, que é histórico, de ter realmente um novo hospital na nossa cidade e que realmente funcione, por conta do que eu disse, que saúde pública para mim sempre vai ser uma questão de prioridade. É importante ter o asfalto novo, é importante ter o investimento na educação, é importante ter o investimento nas áreas de lazer, mas eu digo sempre, se a gente não tiver saúde boa, a gente não vai usufruir de nada disso. Se você não tiver uma boa saúde, você não usufrui da educação, você não usufrui do asfalto novo na porta da sua casa, você não usufrui da área de lazer que tem. Então, saúde ela deve ser levada como prioridade. E a gente sabe que é difícil, não só na nossa cidade, mas em todos os municípios e no Brasil a questão de saúde. Mas o que eu puder fazer para melhorar a saúde de Várzea, para ser uma das melhores, eu vou estar fazendo. Como vereador e quem sabe um dia também a gente chegar num cargo maior para poder contribuir ainda mais pela cidade, né? Então a gente tem projetos bons também já nesse início de mandato que foram aprovados. Eu tenho um projeto que é do botão do pânico nos transportes públicos municipais. Ele agora está esperando o sancionamento do prefeito, a gente aprovou recentemente, que é um botão onde para evitar assédio sexual no transporte público. Então seria um botão que essa mulher que está sofrendo algum tipo de assédio sexual ou que esteja ocorrendo qualquer outro tipo de crime dentro daquele transporte público, acionando o botão, já aciona diretamente a guarda municipal, que já atua e prende aquele criminoso em flagrante, né? Então, isso foi uma ideia nossa, a gente fez, foi aprovado recentemente, né? E acredito que vai contribuir bastante aí para a cidade, né? Em questão de segurança pública. Essa questão da segurança pública, principalmente quanto ao... Falar de assédio, que eu acho que é um dos temas que nós vemos diariamente acontecer. Nós tivemos até um episódio gravado com a doutora Anne, que milita muito no direito da mulher, na questão da violência, né? E não só da violência física, mas da violência como um todo, na violência psicológica, na violência patrimonial. E a gente estava até comentando que não é concebível que no ano de 2025, com toda a legislação que nós temos, aconteça os crimes que nós vemos diariamente com relação à mulher, né? Então eu acho que esse projeto é botão do pânico, né? Botão do pânico ele chama. Inclusive é uma ideia que eu tô querendo até levar para deputados, para que esse projeto possa funcionar em todo o estado, em todo o Brasil. Acho que isso já tá na hora, né? Da gente ter algum dispositivo no meio de transporte público, seja metrô, ônibus, onde seja, que a pessoa que está ali se sentindo assediada, ou às vezes acontece outro tipo de crime, você aperta aquele botão e você inibe, né, o criminoso até de cometer algum ato com isso. Porque a segurança pública, eu acho que hoje é um dos grandes desafios dos governos, né? Eu acho hoje que é uma das pautas que mais cresceu, né? Em pesquisas mesmo. Hoje uma das maiores pautas que as pessoas falam é questão de saúde, mas a segurança pública está em segundo, ou às vezes até em primeiro, dependendo da cidade. Não, realmente. E eu acho que esse projeto do Botão do Pânico é sensacional. E com certeza, vindo a sanção, eu acho que é um projeto realmente que tem que ser levado a outras legislações, a outras casas legislativas, porque eu acho que é um tema que isso é um desafio nosso, a segurança pública no Brasil. Eu acho que a pauta segurança pública como um todo, né, é algo que a gente busca, lógico, como você falou, tem a questão da saúde, tem a questão da educação, mas hoje o que a gente vê nas redes sociais, os crimes que acontecem é um absurdo. Então eu acho que realmente essa questão do botão do pânico voltado para a segurança é algo que realmente aí a gente tem que falar e falar muito. Verdade. E eu acho que isso é uma pauta, é um projeto de extrema relevância para a sociedade como um todo, né? É verdade. A gente vê tantas coisas acontecendo no dia a dia. Então, quantas mulheres já não passou por situação, às vezes, né, de assédio dentro do transporte público e aí fica sem jeito, não sabe para quem recorrer, às vezes leva aquilo para casa sem falar nada para ninguém, guarda para ela. Se você tem aquele dispositivo num transporte onde ela pode ali
se sentir com segurança de apertar aquele dispositivo, ou que seja por meio de aplicativo, de repente também, né? A gente não sabe como que pode ser a forma, mas que tenha isso e que já emita um alerta diretamente para a segurança, que seria a Guarda Municipal na cidade, ou a Polícia Militar também. Isso ajudaria muito e inibiria também de acontecer. Porque a partir do momento que o criminoso que faz esse tipo de crime de assédio, ele sabe que a partir do que ele entrando no transporte público, se ele assediar uma mulher, ele pode ser preso em flagrante, esse covarde provavelmente não vai mais fazer isso, né? Acho que é a questão de você inibir o crime, né? Porque, beleza, ocorreu o crime, tem que punir mesmo. Sim. Tem que ter uma legislação forte e tem que punir. Mas eu acho que o principal fato é que isso não aconteça, porque o trauma na vida de quem é vítima de uma violência, eu acho que é muito grande. E você levar isso para a sua vida, dependendo do que ocorreu ou de como foi, é algo que talvez você não consiga lidar com aquilo. Que é o que a gente vê muitas vezes acontecer. A gente tem que trabalhar na prevenção, né? Mesma coisa que saúde. Você tem que trabalhar na prevenção. Você não pode deixar a pessoa a chegar num nível de câncer, por exemplo. Se você sabe que aquela pessoa tem um nódulo, muitas vezes, que pode se transformar no câncer, então já trata antes. E a mesma coisa na parte de segurança pública. Se você tem condições de prevenir aquele crime, como nesse caso, se você tem um botão do pânico que pode prevenir que aconteça um assédio sexual lá, então vamos fazer. Assim como outras coisas que podem ser feitas para melhorar a segurança. Eu acho que talvez essa visão tem muito a ver com a questão da renovação na política, que eu acho que é uma pauta que a gente deve tratar aqui. Porque essa visão do dia a dia, às vezes eu acho que faltou durante muitos anos. Sim. Né? Aqueles que cuidam de legislar. Não estou aqui dizendo que foi bom ou que foi ruim, mas talvez essa visão jovem, essa renovação na política que traz esses métodos novos, esse jeito de pensar, eu acho que isso faz toda uma diferença. Então eu queria que você falasse um pouquinho agora qual que é a importância então da renovação da juventude na política. Eu acredito que a política ela precisa ser oxigenada, né? Com novo sangue. Ela precisa disso. A gente não pode sempre ficar preso naquele mesmo time que vem sempre. E é o que acontecia no passado, porque no passado o jovem muitas vezes não tinha voz porque não tinha estrutura para poder concorrer a uma eleição. Só que hoje o jovem tem um celular, coisa que no passado era o que? Era a televisão, essas coisas que o jovem não tinha como. Então só os políticos grandes ali, partidos grandes, que conseguiam decidir as eleições. E hoje, por conta dessas novidades, de ter uma rede social, de você poder transmitir a sua ideia para outras pessoas, isso ajudou muito. E é por isso que os jovens começaram a crescer na política, porque vem com novas ideias. E as pessoas querem isso, querem novas ideias, mas também pessoas com atitude, que vai realmente atrás da solução do problema. E que não fique só ali atrás de um discurso bonito e que no final não vire em nada. Que é isso que aconteceu muitas vezes na nossa política. No Brasil todo. É discurso bonito que a gente não vê nada de prática. Pode ver aí candidatos aí, grandes experientes, que já foram eleitos muitas vezes, eles vêm com o mesmo discurso por 5, 6 eleições. O mesmo discurso que ele teve no primeiro mandato é o discurso que o cara tem no 6º mandato. E nunca resolveu aquele mesmo discurso dele. Então, a população abriu os olhos para isso. Hoje, com a rede social, a população consegue ver quem realmente trabalha e quem finge estar trabalhando, né? Então, eu acredito que a renovação é muito importante e começou a acontecer ela a partir de 2018, né? Que a gente começou a ver mesmo assim um boom de renovação no meio político, né? Bastante jovens entrando na política. Até na Câmara de Várzea Paulista, por exemplo. Agora, em 2024, olha, a gente tem eu com 30 anos, tem mais um com 30 com a minha idade, tem outro com 26, tem uma mulher também com 32. Então você vê, a gente está falando de 4 vereadores jovens. Sim. Dentro da Câmara de Várzea, o que era muito raro de acontecer. Quando eu ganhei a primeira eleição com 21 anos, eu acho que o outro mais novo devia ter... Não, tinha sim, tinha o Pasqualino também, eu acho que ele tinha uns 35 talvez. Mas o resto era tudo
acima de talvez 40 e poucos, 50 anos. E não que a gente tá aqui sendo preconceituoso com a idade, não. Porque tem políticos que têm 60 anos ou mais que fazem uma política nova, que tem a mentalidade nova, que usa muito a rede social também, que consegue ser transparente, assim como o jovem que tem 18 anos. Então não é questão de idade, é questão de trabalho, questão de ter a mente aberta e disposto a ser transparente, né? Eu acho que um debate que tem que ser feito e que às vezes é muito criticado, porque talvez trouxe voz a quem não deveria ter voz, mas eu acho que o ponto-chave não é esse. Muito pelo contrário, as redes sociais, elas trouxeram voz a quem realmente tem algo diferente para falar. E que muitas vezes não era ouvido. Que muitas vezes não tinha como falar, até por questão de recursos financeiros. Porque, né, era caro uma campanha política. Não, vamos dizer, no passado, se fosse naquelas eleições que só tinha televisão no passado, o Bolsonaro nunca teria ganhado a eleição, por exemplo. Com certeza. O Bolsonaro, ele ganhou a eleição por conta das redes sociais. Porque se fosse pela televisão, ele não tinha ganhado a eleição. Sim. Então, em 2018... ele foi aquele candidato que aparecia em quinto, quarto lugar, que ninguém dava nada, foi crescendo por conta das redes sociais e o movimento que abraçou ele, porque as pessoas começaram a compartilhar, a fazer vídeos na rede social, isso viralizou e o cara ganhou a eleição como presidente. Se fosse coisa de 20 anos atrás, talvez ele não teria tido essa oportunidade. Com certeza não teria tido essa oportunidade. Então, mudou muito a política. Então, acho que a rede social é uma ferramenta essencial no meio político hoje, porque dá voz para todos. Para aquela pessoa, às vezes, que não tem condições nenhuma de recurso, ele consegue ter as suas ideias ali, ser transmitidas na rede social, assim como o cara que tem o maior recurso para usar na campanha. E esse cara, às vezes, que tem o maior recurso para usar na campanha, perde para o que não tem nada. Exatamente. A gente tem, tem deputados, vamos falar de deputados jovens, tem feito vídeos que tem incomodado os grandes políticos. O Nicolas Ferreira. eu já vou deixar também bem claro aqui que eu sou um político de direita, tá? Uhum. Eu me considero. As 2 vezes que eu saí também candidato a deputado estadual, que foi 2 vezes, em 2018 e 2022. Foi ao lado do presidente Bolsonaro. Uhum. E assim, eu acho que a mudança não é... Lógico, eu acho que tem muito a questão da idade. De uma visão mais nova do que realmente está acontecendo, do que se precisa, do que realmente a população precisa. Mas alguns conceitos, alguns valores que eram sustentados não se sustentam mais hoje. Hoje, alguns discursos já não são mais válidos. E a população, o eleitorado, o cidadão, ele tem sido muito mais crítico. Por mais que às vezes eu acho que acaba caindo numa questão de maquiar, que não é, mas eu acho que se você olhar e fazer uma interpretação muito clara do que está acontecendo no Brasil, hoje há uma transformação política de pensamento e que as pessoas talvez não querem admitir, mas muita coisa mudou no Brasil, né? Sim. E falando nessa mensalidade, o que você acha que tem mudado principalmente na forma de pensar do cidadão brasileiro? Você que tá mais ali perto do povo. O que eu vejo é que hoje as pessoas elas estão muito atentas em quem vai votar. Antigamente, como não tinha rede social, essas coisas, a pessoa ia na indicação, né? Eu vou lá, sou influente, indico o meu candidato, aquela pessoa fala, vou votar nele então. Hoje não. Hoje a pessoa, por conta da rede social e tudo isso, a população começou a abrir os olhos e acompanhar a política de fato. Ninguém sabia o que era o STF antigamente. Hoje todo mundo sabe quem é o STF e sabe até o nome dos ministros. Há 20 anos atrás, se você perguntar quem que é o ministro do STF, ninguém nem ia saber nem que era o STF. Hoje as pessoas estão por dentro da política. Elas acompanham. Elas escolhem o candidato STF. Que ela quer. Exatamente. Entendeu? Então, se eu indicar um candidato para a pessoa votar, ela não vai falar assim, pode deixar eu votar. Ela vai com certeza pesquisar esse candidato antes de votar. Então a população está bem mais consciente a nível político. Elas estão acompanhando a política. As pessoas hoje seguem os políticos para ver se está trabalhando, para ver se está gerando resultado. Para depois de 4 anos você vai lá pedir o voto se você não trabalhou certo, ela vai falar, me desculpe, mas como que foi seu mandato? Hoje em dia, você que está mais no dia a dia,
deve saber o quanto é difícil aquele político que promete e acaba não faz, né? Não fazendo. Fica com o apelido de promessinha, né? Não ganha mais. Aí não ganha mais. E isso é uma coisa que realmente tem mudado e a gente tem que enaltecer essa mudança do cidadão brasileiro. Acho que tem muita coisa a ser mudado, mas assim, a gente já viu uma mudança. Realmente, como você fala, o Nicolas, acho que é um exemplo de cargo. Tá com 17 milhões de seguidores, moleque, no Instagram. O vídeo dele chega a 300 milhões de visualizações. É um deputado que faz um serviço diferente, né? Ele tem uma atuação diferente. Queira ou não, a oposição tem que respeitar. Tem. E se não começar a ver o que está acontecendo, o que está por detrás, né? Não tô falando agora de redes sociais, porque sabe fazer. Não, porque os vídeos dele são simples. Simples, ele pega o celular e fala a opinião dele. Exatamente. É simplesmente isso, ele omite a opinião dele. E assim, um fenômeno que eu acho que acontece especificamente com o Nicolas é que todo mundo ouve ele. Né? Tanto a oposição quanto a situação. Então, assim, hoje as redes sociais elas trazem voz. E se as pessoas não enxergarem isso, vai acabar ficando para trás. E por isso que a gente não pode deixar alguns políticos aí que querem agora colocar censura em rede social. Que o que eles querem fazer é justamente isso. Parar de dar voz para novos políticos que estão surgindo no Brasil. É isso que eles querem. E a grande verdade é que isso está tendo uma repercussão internacional. Né? Há um movimento internacional. Sim. A gente ainda não conhece muito bem os bastidores a fundo do que está realmente acontecendo, mas a gente está vendo que há uma movimentação nesse sentido e que talvez as pessoas tenham que repensar a questão da liberdade de expressão. Ou há ou não há. Tem que ter liberdade de expressão. Porque a pessoa tem que emitir a opinião dela e pronto, acabou. Se ela falar alguma besteira, ela vai ser responsabilizada por aquilo que ela falou de besteira. Mas você não tem que proibir aquilo que ela pensa para falar. Até porque você não sabe o que ela tá pensando, se ela não puder se expressar. Ela se expressa. Se ela falou algo que é contra a lei, aí ela que sofra ali um processo e pronto, acabou. Mas você retirar esse direito de fala dela, isso é errado. Não é liberdade de expressão isso. Como que você enxerga a liberdade de expressão na política? Eu enxergo que hoje está sendo bem difícil. É aquilo que eu falei para você. Tem muitos aí deputados, né? E até com o apoio do atual presidente, que querem regulamentar as redes sociais. Então, para mim, isso é querer tirar a voz daqueles que estão incomodando alguns políticos por aí, né? E a gente vê que tem bastante pessoas incomodando. Tem bastante. Né? Pessoas que têm enxergam a política de um outro jeito, né? Não aquela velha política. E talvez isso tenha tornado aí um pesadelo para quem vivia da velha política. Sim. Que eu acho que tá com data de validade. Por exemplo, você faz um vídeo, às vezes, criticando algo do governo, às vezes esse vídeo corre chance de cair do seu Instagram, de cair das suas redes sociais, sumir. Eles banem o vídeo, né? Hoje em dia, dependendo já acontece. Vídeo simples, né, que a gente ouve dizer, né, colocou, é punido do nada. E você não consegue entender o porquê que você está sendo punido. Né? Mas é aquilo que eu falei, há um movimento internacional, lógico que a gente não tem ali detalhe dos detalhes do que realmente está acontecendo nos bastidores, mas eu acho que talvez seja uma rota de colisão e que deve ser avaliada pelo Brasil. Sim. É algo que a gente tem que realmente olhar e falar assim, olha, vai tirar a voz, mas nós teremos esses efeitos colaterais. E eu acho que as pessoas que estão nesse movimento têm que tentar entender. E também saber se tem interesse de tentar entender, né? Porque às vezes não tem interesse nenhum. Não, tem uns que não querem nem saber. Não, e talvez é isso que acaba dando tudo que acontece que a gente vê, né? Essa complicação. Só que assim, quanto mais eu acho que tentam tirar esse direito de expressão, mais ele fica evidente. Né? Eu acho que deputados como o Nicolas, políticos como o Nicolas, é o grande exemplo, né? Quanto mais tentam, parece que quanto mais batem no cara, mais ele cresce.
E se não conseguirem enxergar isso, vai ficar difícil para eles, né? Você pega nós aqui que estamos aqui hoje, nós parece que estamos aqui longe, talvez um pouco do centro de São Paulo, que nem é tão longe assim, Sim. mas assim, é tudo visto. A gente consegue dar voz às cidades, ao cidadão. Então, assim, realmente tirar esse direito que tá bem nítido na nossa Constituição, eu acho que é algo que precisa ser realmente avaliado se vão conseguir tirar. Eu acho que não vão. Não, eu também acho que não, porque eu acredito que a maioria dos deputados não vão deixar isso acontecer, né? E dentro de um contexto político, queria que você falasse um pouquinho da importância das políticas partidárias e das alianças. O que isso é importante na política? Sim, o que eu vejo de importante? Primeiro, cada partido tem as suas pautas, né? Tem partidos, por exemplo, que têm pautas que querem transformar o Brasil comunista, socialista. Tem gente que apoia isso. Eu sou totalmente contra, porque esse regime não serviu em nenhum país. Então aqui não é onde vai dar certo. Certo? Você tem experiência de todos os países que são no regime comunista, socialista, nenhum deu certo. Porque aqui no Brasil vai dar certo. Não vai. Então eu acho que é muito importante um eleitor, quando vai votar no candidato, avaliar sim o partido que ele está. Porque às vezes o partido dita a regra para aquele candidato que está ali. Ele tem que seguir algumas regras partidárias, né? Então, acho que o eleitor tem que avaliar o partido que o candidato está. Isso é muito importante, principalmente nas eleições que se aproximam agora em 2026. Fique atento, veja lá o candidato que você quer votar, veja o partido dele também. Qual que é as pautas que o partido defende, né? Antes de você votar no cara. Isso aí eu acho que é extremamente importante. E as alianças, né? Os partidos, às vezes, fazem aliança com quem tem pensamento errado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sim, é importante porque eu acho que todo mundo, cada um tem o seu valor, cada um tem as suas crenças e aquilo que acredita. E muitas vezes o cidadão, ele acaba não vendo e não estuda. Eu acho que isso tem mudado. Que bom que isso tem mudado. Mas é importante isso realmente ser falado, porque muitas vezes você não concorda com aquilo. Porém, você vota naquele candidato por alguma convicção e depois aquilo vai destoando de tudo que você acredita, de todas as pautas que você defende, aquilo que você tem como razão da sua família, como princípios, e aí eu posso dizer princípios religiosos, princípios de crença, e aquilo vem destruindo tudo aquilo que o cidadão acredita. Então eu acho que realmente você tem que realmente estudar e ver hoje em dia em quem que você está votando. Mas não naquele que está na frente ali. Mas é o que está por detrás. O que está por detrás. Porque às vezes o que está por detrás, que às vezes as pessoas elas não acabam enxergando, e é onde vem toda a estruturação de pautas que vai em desacordo com aquilo que você acredita. Verdade. Né? Você que milita nesse sentido, você sabe qual que é a importância. Né? Os embates que você deve enfrentar no dia a dia com a pauta daquilo que você não acredita. A dificuldade que é pro político também debater aquilo, né? Ou rebater aquilo que ele não acredita. E tem coisas, né, absurdas que nós vemos no dia a dia que a gente fala, mas espera um pouquinho, isso não é o que o cidadão brasileiro que acredita. Mas é aquilo que está sendo colocado e às vezes que nem você falou, né? Tem pautas que as pessoas não acreditam, mas o político que está ali na frente não é aquilo, mas o que está por detrás dele é que vai dar a regra do que ele tem que votar. E aí é que está o problema. Princípios de gestão pública. Princípio de gestão pública. Eu acho que o maior princípio de gestão pública é a transparência, né? Você tem que ser transparente. Tem que ser verdadeiro, né? Acho que isso é tanto que o princípio da transparência, ela tá no direito, inclusive no direito público, né? É um dos princípios da administração pública, é a transparência, né? Então, eu acho que a gente tem que, no mandato, ser muito transparente, realmente mostrar tudo o que está acontecendo, estar do lado da população, né? Sempre. Se vir projeto que vai atrapalhar a vida da população, você tem que se posicionar ali contra aquele projeto. Você não pode ser a favor daquilo.
Então, eu acho que o maior princípio é você sempre trabalhar nas questões que favorecem a população e não aquilo que vai contra a população que te elegeu, né? Sim, sim. Você trabalhar com a verdade. E queira ou não, isso é importante que você falou. A população ela tem observado muito isso. Sim. A questão da transparência, realmente ele é um dos princípios do direito público, mas o cidadão brasileiro hoje realmente ele tem votado e buscado quem realmente é transparente com aquilo que está fazendo, com aquilo que está falando e com aquilo que está por detrás dele. Porque tem gente que faz discurso pronto para tentar ganhar voto. E tem aqueles que realmente querem fazer acontecer as coisas. Por isso que eu falo essa questão, que as pessoas têm que avaliar mesmo quem é transparente e quem finge querer fazer as coisas, né? Porque você pega... Vamos pegar um político que ele lê um discurso. Isso. Você olha o engajamento dele. Tô falando de redes sociais mais uma vez. Verdade. Aí você pega o político que fala um discurso, mas sem ler o discurso, e ele fala com verdade. Você vê o engajamento dele. Mais uma vez a gente vai cair no Nicolas. É totalmente diferente. Totalmente né? A gente tá falando dele, mas é o exemplo, né? Porque a pessoa tá falando ali de coração, né? Você chega... Quando você tá lendo... Tem coisas que às vezes você vai acabar lendo mesmo, que assuntos técnicos, assunto técnico, você às vezes acaba... Informações de números, como é que você vai decorar números? Você tem que ler, acaba realmente lendo. Mas, por exemplo, eu não tenho que ficar lendo discurso daquilo que eu quero para minha cidade, por exemplo. Eu sei o que eu quero para minha cidade. Eu quero ver a minha cidade desenvolvida, eu quero a minha cidade com mais emprego, eu quero a minha cidade com uma saúde melhor, eu quero a minha cidade com uma educação de qualidade, onde as mães vão ficar despreocupadas com o ensino da escola, com os professores, onde aqueles alunos possam realmente se transformar grandes pessoas, virar médico, virar advogado, né, virarem aquilo que eles quiserem através de um bom estudo que teve nas escolas. Eu quero na minha cidade lutar pela segurança, onde as pessoas andem tranquilamente, sem medo, se sentindo seguras, não importa o horário que ela esteja na rua, ela vai se sentir segura. Então, para isso, eu não preciso ler nada, eu só preciso trabalhar e buscar a solução para isso. Pronto. E já era. É isso. Agora, e as pessoas, elas ouvem esse discurso. Sim. Elas ouvem porque elas veem verdade em um discurso desse. Agora, quando você pega um discurso falado, um discurso ensaiado, queira ou não, hoje a população ela consegue fazer essa leitura. E isso faz toda uma diferença. E é mais uma vez o que a gente fala, é a renovação na política, a renovação de como a política está sendo feita. Se os políticos não enxergarem, e aí não precisa ser nem político mais novo ou mais experiente, né? Quer dizer, você pode ter um mais novo, mas que não tem essa visão, né? Também não vai conseguir crescer, porque as pessoas não vão conseguir enxergar a verdade nele. E quando as pessoas elas enxergam uma verdade em uma pessoa, tudo faz diferença. É verdade. Né? Do jeito que ela é tratada, do jeito que ela consegue andar na rua, do jeito que as pessoas o respeitam ou não o respeitam. Então, essa questão é importante e as pessoas, se elas não enxergarem que realmente elas têm que ser verdadeiras naquilo que elas estão falando, ou vão ficar para trás ou não vão conseguir mais crescer. Eu vejo, eu já vi muitos candidatos a vereador prometendo coisas que nunca vai conseguir fazer como vereador. Então, assim, eu sempre fui muito transparente nisso. Quando eu vou pra rua, em campanha, eu sempre falo aquilo que realmente eu posso fazer como vereador. Qual que é a função do vereador? É fiscalizar e legislar. Não tem como eu chegar pro cidadão e prometer, vota em mim que eu vou construir uma escola nova. Vota em mim que eu vou construir um hospital. Como vereador, eu não consigo fazer isso. Como vereador, eu posso ajudar que isso aconteça. Eu posso ir atrás de deputado que mande verba para a cidade. Eu posso pedir para que o prefeito possa executar essas obras. Mas o poder do vereador é de fiscalizar e legislar. Eu tenho que fiscalizar os recursos que estão sendo destinados no local correto. Se o recurso da educação está sendo bem aplicado, na saúde. Eu tenho que fazer projetos de leis que sejam benefício para a população. Essa é a função de um vereador. Agora, quem executa a obra é o prefeito. E aí tem muito candidato vereador que não tem essa autonomia de um prefeito de fazer obra e que promete pro cara, pode ficar tranquilo, seu José, eu vou construir aqui perto da sua casa aquilo que você tá precisando aqui, que você precisa, uma UBS, pode deixar que o vereador vai construir. Tá mentindo pro cara. E às vezes aquele seu José que não tem muito conhecimento, ele vai lá e vota acreditando naquela promessa do político, que nunca vai acontecer.
que nunca vai acontecer, porque quem executa a obra é o prefeito, não é vereador. Então tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro com aquilo que traz. Eu sempre falei isso, às vezes as pessoas chegavam para mim em reunião e falavam, ô Guilherme, a gente está precisando de construir aqui um escadão, alguma coisa. Falo, gente, eu sou bem sincero aqui, a minha função é essa. Eu não posso prometer para vocês algo que eu não vou conseguir fazer. Mas eu posso prometer que eu vou trabalhar para que isso possa acontecer. Eleito vereador, eu posso sim pedir para que o prefeito olhe aqui com carinho, que faça aquilo que está precisando, né? A gente pode tentar buscar recursos com o deputado para que mande aqui, para que faça esse tipo de construção que vocês precisam. Então, assim, tem que ser verdadeiro naquilo que você quer, né? Eu acredito que é com isso que a gente foi conseguindo ter esse reconhecimento da população e ter sido mais votado da cidade. Porque a gente sempre trabalhou com a verdade, muito transparente com todos. Aproveitando mais uma vez, né, que você ressaltou aqui que você foi mais votado, um dos mais jovens ou mais jovem eleito na sua cidade. Qual que é o futuro que você vê tô falando agora do Guilherme. Sim, sim. Né? Às vezes a gente fala muito da política, do político, mas agora eu queria ver o que você vê de futuro para o Guilherme e qual é o propósito do Guilherme nos próximos anos da política. Sim. Eu assim, é claro que eu estou focado no meu mandato de vereador hoje, mas eu tenho sim projetos e tenho sonho. Eu quero, como eu falei logo no início, eu quero ter, às vezes, ser um prefeito, amanhã ou depois, para poder fazer muito mais pela cidade. Como vereador você consegue fazer algumas coisas, mas como prefeito você consegue fazer muito mais. Quero um dia poder ser deputado? Sim, por que não? Porque a gente consegue também ajudar mais ainda a cidade, trazendo recursos para a cidade, para a região. Então, eu tenho esse sonho sim, é claro. Eu quero que um dia eu possa ser prefeito, que eu possa ser deputado. Tudo isso eu quero. Mas isso tudo passa pelo quê? Pelo bom trabalho que eu posso desenvolver agora, como vereador. E ser reconhecido pela população. Porque não é só eu querer. A população tem que querer e tem que ser também a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus e da população que a gente seja um dia prefeito da cidade, pode ter certeza que nós vamos ser e vamos estar preparados para fazer o melhor pela cidade. Mas isso tudo passa por agora, no nosso mandato, de fazer um bom trabalho, de ser reconhecido por um bom trabalho e fazer o melhor, né? Então sonhos a gente tem, mas é a população que tem que escolher quem que é o melhor, né? Vou fazer uma pergunta aqui, a gente já se encaminhando para o final aqui do nosso programa hoje. Você considera hoje preparado já para... Primeira pergunta, você se considera preparado para nas próximas eleições talvez já buscar o executivo ou ainda não? Ou você acha que ainda precisa de mais algum tempo? Qual a sua visão? Hoje eu posso se dizer que eu estou preparado. Se fosse o momento, eu estou preparado. Se for aquilo que a população quer e aquilo que, como eu falei, da vontade de Deus, a gente está preparado, né? Eu fiquei todo esse tempo me dedicando à política, à administração. Então eu me formei em Direito, tive a experiência no Legislativo também como presidente da Câmara, também tenho pós-graduação em Direito Eleitoral e tenho aquilo que eu já falei no início, o amor pela cidade, né? Então a gente com certeza iria montar uma administração com pessoas competentes ao lado para que possa fazer um bom trabalho juntamente conosco, né? Que sozinho ninguém faz nada. Então com uma equipe boa técnica e com sabedoria, a gente pode sim ter condições de fazer um bom trabalho pela cidade. Nós estamos encerrando aqui a gravação de mais um episódio. Hoje eu quero agradecer demais a presença do vereador Guilherme em Várzea Paulista. Gostaria de fazer algumas considerações finais? Eu queria agradecer, né, o Dr. Milton, aqui você por ter nos convidado a estar aqui, né, para poder participar desse podcast aqui, esse bate-papo que eu acho importante para que as pessoas possam nos conhecer mais e dizer que eu sempre vou estar à disposição de todos da minha cidade de Várzea Paulista. A população pode sempre contar comigo, nosso gabinete está sempre de portas abertas para atender a todos e aquilo que tiver ao nosso alcance nós vamos estar fazendo para solucionar os problemas, para vir com a solução, né, e contem sempre comigo. Que Deus abençoe a todos. Amém. E eu quero agradecer a sua presença. Nós ficamos honrados sempre com presenças de autoridade, de pessoas
que tem algo a acrescentar nas nossas vidas. E hoje, ouvindo tudo que você nos falou aqui, eu acho que você tem algo diferente. Não estou falando porque você está aqui no nosso programa, sim, mas acho que a sua fala, a sua trajetória de vida, eu acho que deixa muito claro, né, que você tem um propósito. E talvez o que as pessoas muitas vezes não conseguem alcançar aquilo que buscam, né, o que almejam, é porque elas esquecem o propósito. E toda a gravação, todo o nosso programa, você demonstrou aqui qual é o seu propósito. Então eu quero te agradecer a todos que estão nos acompanhando mais uma vez e até o próximo episódio.